Eu quero nesse momento te fazer uma pergunta, talvez uma pergunta pessoal, antes mesmo da gente seguir nesta grande revelação do Espírito Santo. Sinceramente, se o seu acesso ao reino de Deus dependesse hoje da verdade que existe por detrás dos seus stories, dos seus posts, dos seus reels, será que você seria salvo? Ou seria condenado por uma propaganda enganosa? Reflita nisto. Só quero que você medite nisso. Ouça atentamente o que diz aqui no livro de Mateus 23, 27. Ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, vocês são semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, bonitos, adornados, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Nós estamos vivendo numa era, a era da aparência. Nós vivemos hoje numa geração que está numa vitrine. Hoje, muitos não vivem, muitos somente postam. Muitos não sentem, eles apenas encenam. E na realidade, meu querido, não são o que parecem ser. Só parecem ser aqui nas redes sociais. Você quer ver um exemplo? O casamento falido na rede social parece ser perfeito. Até a vida espiritual, que é fria, que está morta, mas nas postagens parecem estar avivadas, renovadas. A gente vê aí pessoas quebradas, falidas, posam de felizes, elas mostram aqueles dentes de mentex brancos, mas por dentro ela está sofrendo, ela está chorando, ela está padecendo. Crentes carnais que pousam de santos, de certinhos, e tudo não passa de uma maquiagem da alma, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia da própria piedade dela. Você veja que o apóstolo Paulo aí já estava profetizando uma geração que teria aparência, mas sem nenhuma essência. É o que a gente vê. Então o perigo de se viver para impressionar pessoas, o perigo de viver de aparências, a pessoa ela acaba se tornando escrava da aprovação, ela se torna dependente de tudo isso para viver, ela se torna escrava da mentira, em que ela assim finge ser feliz. A pessoa posta algo sempre esperando receber curtidas, elogios, comentários. Ela quer uma aceitação social. Ela quer uma validação das pessoas, dos ditos amigos que ela tem, dos seguidores. Mas entenda, o Senhor Jesus, ele confronta tudo isso. Lá em Mateus 6, versículo 2, diz assim: já receberam a sua recompensa. Talvez as curtidas que você tem recebido, elas podem até ser a sua recompensa, a sua única recompensa. Mas quando a tua vida virtual não bate com a sua realidade, e isso só você sabe, você conhece, você sabe quem é você. Então, tudo isso se torna o maior perigo, e o teu personagem nesse momento engole a tua verdadeira face, a verdadeira pessoa que você é. Nas redes sociais, muitos aí a gente vê, oram em público, falam de Deus, mas no secreto, na intimidade, ela não lê a Bíblia, ela não ora, ela não jejua mais, ela vive atolada no pecado, vive atolada no erro escondido, oculto. Deus, ele conhece a sua verdadeira face. Não há nada em oculto que não seja revelado. Ele diz que ele conhece o meu assentar e o meu levantar. Você pode até achar que está enganando os seguidores, enganando todo mundo,
mas a Deus ninguém engana. Existe hoje um espírito de hipocrisia, um espírito que a pessoa finge que está bem espiritualmente, mas o Senhor Jesus, ele foi duro nisso daí. Lá em Lucas ele fala o seguinte, Lucas 12:1, ele diz assim: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. O fermento, ele é perigoso, sabe por quê? Ele começa pequeno, ele cresce escondido, ele contamina tudo, e aí a pessoa então começa postando algo que ela não vive, algo que ela verdadeiramente não é. Ela finge ter, ela finge ser, mas depois ela passa a acreditar na própria mentira. As redes sociais, elas não são um problema, não estou querendo dizer isso, senão eu não estaria aqui postando esse vídeo. O problema é o coração, porque o coração da pessoa, ele é enganoso mais do que todas as coisas. O coração, ele é perverso, ele é enganoso. Aí ele pergunta, quem conhecerá esse coração? Somente Deus. Meu querido, a rede social, ela é uma ferramenta. O problema é quando ela vira um palco de vaidades, ela vira um palco de enganações, uma vitrine de mentiras. Louve-te o estranho e não a tua boca. Hoje, muitos estão se autopromovendo. Não faltam são pessoas aí mostrando caridade, fazendo orações, ajudando as pessoas, postando. Elas mostram uma ajuda aos necessitados, mas o Senhor Jesus, ele disse o seguinte, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita. Uma obra que precisa de câmera, ela pode ter certeza, ela já perdeu a sua essência. O perigo dessa situação toda de buscar glória para si próprio, ele diz assim, como podeis vós crer recebendo honras uns dos outros? Quem vive para receber aplausos humanos, né? Ela perde a sensibilidade espiritual. Essa tem sido a grande realidade. Você sabe por quê? Porque ela troca a glória de Deus pela glória do homem. Então, meu querido, muito cuidado, se cuida com isso. Se cuida. Ele fala assim, se estivesse ainda agradando aos homens, presta atenção, aos homens, não seria servo de Cristo. Ainda que você agrada um monte de gente, mostra que está fazendo bem, mas se você não agradar ao Senhor Jesus, para que serve tudo isso? Não dá para servir ao Senhor Jesus e ao mesmo tempo você ficar vivendo de marketing pessoal, de marketing espiritual, mostrando uma coisa que não é. Deus, ele vê o bastidor da sua vida. Deus, ele não fica olhando para o palco da sua vida. Talvez até uma vida medíocre, me perdoa falar assim. Os homens, eles veem os feeds, os posts, mas Deus, ele vê o coração. O homem vê o exterior, a aparência. Porém, o Senhor Deus, ele olha para o seu coração. Você pode até estar postando uma situação boa, ruim, chorando, mas no fundo você não tem tido o verdadeiro arrependimento. Você pode até estar postando versículos da Bíblia e vivendo em desobediência total. Você pode estar até postando um culto numa igreja, numa denominação, mostra a igreja cheia, o pessoal levantando a mão, louvando, mas você está fazendo as suas presepadas enganosas. Meu amado, você pode estar muito longe de Deus. Deus, ele tem hoje um chamado para você, um chamado ao arrependimento. Deus, ele hoje, ele te chama, você que tem nome de influência, você que se diz influenciador. Influenciador de quê? Fala para mim. Você talvez esteja influenciando com mentiras, com dor, com engano. Talvez você esteja aí mostrando uma fachada de espiritual na internet, mas você sabe na realidade o que você tem feito. Meu querido, volte-se para Deus, volte-se para a verdade, para a sua realidade. Joel 2,13, ele diz assim, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Hoje seria dizer o seguinte, rasgai o vosso coração